Vamos continuar hoje lendo o preâmbulo do livro Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Uma das constatações mais impressionantes da ciência moderna é a existência de doenças do espírito, chamadas vulgarmente como problemas emocionais ou complexos. Deste modo, criou-se uma profissão sui generis, isto é, diferente das demais, dedicada a um tipo de terapia sem medicamentos, algo um tanto abstrato, uma medicina da alma. Essa é a profissão do psicanalista. O que é um psicanalista? É um indivíduo que adquiriu profundos conhecimentos sobre os motivos mais íntimos do comportamento humano, e ele próprio, isto é, de grande importância, se submeteu a uma análise para resolver os seus conflitos intrapsíquicos. Somente dentro destas condições será possível atingir e ajudar a resolver a problemática dos outros. Ajudar a resolver e não ele próprio resolver, porque a semelhança com o remédio que faz papel de coadjuvante ao restabelecimento físico, na psicanálise é a palavra a responsável pelo mesmo efeito. Não é o especialista que cura, é o próprio inconsciente que vai, pouco a pouco, reagindo às interpretações do analista e, imperceptivelmente, corrigindo sua patologia psíquica. O psicanalista pode ser um médico, um psicólogo ou uma pessoa com formação universitária, mas que tenha conhecimentos aprofundados sobre psicopatologia. Qualquer profissional que não satisfaça essa exigência está fadado ao insucesso. Fato muito importante é que o povo tende a ver no psiquiatra o profissional encarregado de cura de todos os males psíquicos, ignorando que, sem formação adequada, ele próprio é um leigo como qualquer outro, quando se trata de psicanálise. Ele é entendido em doenças mentais, em males cerebrais orgânicos, e não nas neuroses, que são doenças espirituais, portanto, da alma. Aliás, justamente neste domínio é que o homem é exigido de modo integral, ou melhor, ele tem que possuir capacidade de se dedicar inteiramente ao estudo de uma nova ciência que, por estar no seu início, ainda se presta para tantas opiniões contraditórias e teorias. Ele tem que viver só em função desse trabalho, caso queira obter sucesso. E o que essa ciência está descobrindo? O seu iniciador, no seu sentido estrito, foi Sigmund Freud, que permaneceu mais no terreno específico das neuroses.
Em seus escritos, deixou entrever um desenvolvimento da psicanálise em outros setores, no campo da educação, das doenças mentais, etc. Porém, somente com Franz Alexander, fundador do Instituto de Psicanálise de Chicago, é que ela ingressou definitivamente no domínio também das outras doenças. Alexander e seus colaboradores forneceram valiosa contribuição às seguintes doenças: nas enfermidades do aparelho digestivo, nos transtornos respiratórios, cardiovasculares, metabólicos e endócrinos, articulares e de esqueleto muscular, inclusive nos acidentes pessoais. De modo geral, existem 3 grandes campos onde a psicanálise ingressou com sucesso: as neuroses, que é o seu habitat específico, nas chamadas doenças psicossomáticas e nas psicoses. Para se compreender de modo mais completo o valor destas descobertas, é necessário penetrar um pouco no domínio do abstrato da filosofia. Existe na mente do homem moderno 2 concepções distintas. A primeira, criada por Platão, que afirma a existência de 2 elementos distintos em nossa constituição, ou seja, um corpo e mais uma alma, como se fossem 2 entidades separadas e sem nenhuma relação de imediato. Essa concepção foi aceita em sua forma mais absoluta, até quase o início da Era Moderna, quando outros filósofos a combateram, como Tomás de Aquino, provando ser errônea e aceitando a orientação de Aristóteles. No entanto, o platonismo continua existindo na mente não apenas de filósofos, como de teólogos e cientistas, que de toda maneira pretendem torná-la viável. Na psicologia profunda, tal influência é notável, e nem mesmo Freud foi imune, pois reiteradas vezes fez distinção entre o orgânico e o psíquico. Sobre a etiologia da angústia, disse ser a acumulação da tensão genética pronunciada pela abstinência. Página 207, sobre a teoria das neuroses. Mas, à medida que a própria ciência evolui, a ideia aristotélica de uma só entidade no ser humano ganha terreno. O filósofo admite a existência no homem apenas de um corpo animado ou de um corpo espiritualizado por uma alma. É evidente, e não como se tivesse 2 elementos distintos. Assim, vamos nos aproximando das relações entre fatores orgânicos e emocionais. Se o indivíduo tem uma doença em qualquer órgão, certamente existe um distúrbio também de natureza psíquica, ou pelo contrário, a existência da neurose redunda em distúrbios somáticos. Não se trata de saber o que começou primeiro, desde que ambos os elementos são coexistentes, desde o início da gestação. Para elucidar esta afirmação,
Basta verificar a conduta de indivíduos doentes. Por exemplo, os cancerosos, enquanto eles aceitam a própria existência, continuam sofrendo ou não, mas com vida, no dia que admitem que poderão falecer, a sintomática cresce assustadoramente e, em pouco tempo, chegam ao desenlace. Grande parte das pessoas gastroectomizadas continuam apresentando a mesma sintomática, a ponto de alguns professores de cirurgia admitir psicólogos em suas clínicas para preparar aqueles que devem ser operados. Trabalho realizado regularmente pelo professor de cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Montevidéu. O reverso acontece também com a existência de sintomas sem o comprometimento orgânico. Na clínica cirúrgica do professor Edmundo Vasconcelos, não é raro um paciente apresentar todos os sinais típicos de uma retocolite ulcerativa, sem que haja comprovação de úlceras pelas chapas radiográficas e demais exames. O ulceroso tem uma psicopatologia específica e cada moléstia apresenta suas características emocionais. Alguns médicos chamam de doenças psicossomáticas somente aquelas nas quais não haja um processo orgânico. Porém, é uma ideia muito falsa, desde que a existência de uma lesão será apenas questão de tempo, e mesmo que não venha a suceder, continua a haver os sintomas dolorosos. E qual seria o papel do psicanalista nessas doenças? O primeiro fato que é necessário pôr em evidência é que o analista é um médico da alma e não do corpo. Isto é, ele tem que dar toda a sua atenção aos problemas emocionais do cliente, vendo os seus sintomas físicos como uma intercorrência. Ele não receita ou recomenda medicamentos, porque seria contraproducente desviar a atenção da etiologia psíquica da moléstia. A finalidade principal do processo de psicoterapia é a de levar o indivíduo a assumir responsabilidade pelo seu mal físico e não a transferência para um clínico, não a transferi-la para um clínico. O inconsciente é quem escolhe a moléstia, o modo da existência e morte. Somente ele poderá ser responsabilizado pelo destino de cada ser humano no seu aspecto são e patológico. A escolha do tipo de cônjuge, da profissão, etc., depende dos impulsos e tendências, em sua maior parte desconhecidos pelo seu possuidor, mas perfeitamente esclarecidos através de uma análise. O homem é doente, mas muito mais no seu espírito. Essa é uma grande verdade, difícil de ser admitida pela maioria, e por um motivo muito simples. Quem aceita essa descoberta já tem mais da metade de sua problemática resolvida. Chegará, assim, um dia em que haverá a criação de faculdades de psicoterapia, nas quais se estudarão todos os aspectos das moléstias da alma, como hoje é feito nas faculdades de medicina com as doenças do corpo. O mais curioso disso tudo é que até agora tal coisa não tenha sido feita. O número de neuróticos precisando de tratamentos urgentes é bem maior do que a dos indivíduos portadores de outras moléstias. E o que é mais lamentável, a formação de um psicoterapeuta é muito mais difícil do que a dos outros profissionais.
Uma das finalidades desse livro é a preconização dessas faculdades, pois com absoluta certeza a sociedade que primeiro as instituir colherá imediatamente seus incontáveis benefícios, servindo de lição para as outras. O homem moderno, quando é atingido por uma doença orgânica, procura imediatamente os meios terapêuticos tradicionais, jamais passando-lhe pela cabeça a ideia de verificar o que se passa com a sua vida emocional. O próprio leitor certamente esboçará um riso de mofa diante de tal afirmativa. Numa aula que pronunciei, aventei a necessidade de um doente constantemente atingido pelos mesmos sintomas, como resfriados, gripes, colites, gastrites, etc., procurar um médico da alma, provocando risadas. No entanto, chegará o tempo em que as doenças da alma ocupem um lugar de maior importância em todos os fatores etiológicos somáticos. É evidente que isso dependerá de maior evolução no gênero humano, mas isso vem ocorrendo para o agrado e o desagrado de muitos. Em minha experiência no Hospital das Clínicas, notamos relação entre a patologia neurótica e a orgânica, no seguinte sentido: em doentes do aparelho digestivo, a sua problemática está localizada mais nas fases oral e anal. Os doentes cardíacos têm fortes tendências obsessivas. Os do aparelho respiratório são extremamente fracos quanto ao próprio ego. Os acidentados, geralmente masoquistas, etc. Aliás, no Brasil, no final deste livro, tentei uma descrição geral destes tipos de personalidade. Grande número de psiquiatras e médicos psicossomaticistas recorrem frequentemente aos medicamentos devido às dificuldades de cura que as doenças psíquicas oferecem. Com essa atitude, incutem na mente do doente a ideia de que sua recuperação está na dependência destes agentes químicos, liquidando de uma vez por todas os efeitos da psicoterapia. Quais são as relações entre os distúrbios orgânicos e os psicológicos? A medicina psicossomática se ocupou desse problema de 3 modos distintos. No seu início, tentou estabelecer uma estreita relação consciente entre um fator e outro. Essa tendência foi baseada nas descobertas dos sintomas de histeria de conversão, explorados por Flanders Dubar, famoso médico americano que escreveu 3 trabalhos a respeito: a medicina psicossomática, o diagnóstico psicossomático, a mente e o corpo. No entanto, essas ideias foram abandonadas na atualidade. A segunda tendência seguia a direção oposta. A natureza dos fatores emocionais jamais poderia determinar a natureza dos transtornos vegetativos. As características destes últimos dependeriam estreitamente apenas de fatores constitucionais ou de uma vulnerabilidade previamente adquirida no órgão afetado. Sob a influência de perturbações psíquicas, poderiam se desenvolver transtornos orgânicos em qualquer um dos pontos vulneráveis do corpo. A terceira escola adota uma posição intermediária entre as duas anteriores e é seguida pelos cientistas modernos. Diz o seguinte: a cada estado emocional corresponde uma resposta fisiológica,
característica que é em si mesmo não é patológica, mas sim parte integrante do primeiro estado de ânimo. William Stickel, em seu livro A Vontade de Viver, a página 64, escreveu o seguinte: a linguagem orgânica da alma é, por enquanto, tão pouco perceptível que a cegueira de uma ciência orgânica já estabelecida contribui para que essas formas de expressão não sejam interpretadas. Psiquiatria Dinâmica, Franz Alexandre, página 325. A doença faz parte das necessidades profundas do ser humano. Sua etiologia psíquica é bem anterior à orgânica. Em outras palavras, a doença vem de encontro a um desejo do inconsciente que procura sanar seus sentimentos de culpa através dos males físicos. Não existe a doença, mas o doente. A vida psíquica não é algo estático, mas é dinâmica, como a correnteza de um rio. Por este motivo, é muito comum o neurótico sonhar com águas correndo ou estagnadas, com enchentes, etc., segundo suas tendências. Somente à medida que o homem for prestando atenção e tratando destes fatores, é que eliminará as doenças de toda espécie e morrerá pelo desgaste natural de sua vida material. O que pode parecer absurdo hoje, amanhã poderá se constituir num elemento de primordial importância para a humanidade, que encontrou nas doenças o maior obstáculo para o seu desenvolvimento. O doente é um indivíduo que precisa desmesuradamente de afeto. Não sabe viver de modo maduro e assumir todas as responsabilidades atinentes aos seus encargos, escolhendo sempre o caminho da regressão ao estado paradisíaco intrauterino. Se lhe tirarmos suas doenças, teremos eliminado algo importantíssimo para viver. Curar pelos medicamentos ou por operações é melhorar apenas a sintomatologia. Somente um tratamento que atinja as causas principais é verdadeiramente capaz de sanar o mal pela raiz. É o que a psicanálise faz. A humanidade atual está chegando à mais importante fase de toda a sua história. Toda a renascença, com a remodelação completa na literatura, ciência e arte, o ciclo das grandes descobertas e o novo conhecimento das civilizações orientais escondidas pela distância e posição geográfica pouco representam diante das perspectivas que se abrem agora. Não é sem motivo a existência da enorme alteração em todos os setores do pensamento, porque estamos iniciando a maior de todas as aventuras, penetrar no espaço exterior, que a imaginação dos romancistas modernos presume haver cobras e lagartos, como os monstros no Renascimento, começando a acarretar a maior transformação psíquica de todos os tempos. Felizes nossos filhos e netos que terão o privilégio de assisti-lo. Este livro pretende, muito modestamente, mostrar uma nova ordem de fatos, iniciada há alguns anos, um tanto difícil de ser aceita por pertencer ao domínio do inconsciente, mas que segue os padrões comuns da nossa ciência positiva. Evidentemente, os espíritos conservadores farão muita chalaça, como antes fizeram aqueles que acreditavam ser a terra achatada. Como os navegadores antigos, temos que evoluir e tentar abarcar todos os aspectos do ser humano
para ajudá-lo na saúde e na doença. O restante é secundário. É bom reler esse vídeo, ouvi-lo várias vezes para fixar tudo aquilo que o Dr. Norberto Kepp está colocando. Agora, procure se aprofundar no seu ser. Namastê. Vamos continuar hoje lendo o preâmbulo do livro Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Uma das constatações mais impressionantes da ciência moderna é a existência de doenças do espírito, chamadas vulgarmente como problemas emocionais ou complexos. Deste modo, criou-se uma profissão sui generis, isto é, diferente das demais, dedicada a um tipo de terapia sem medicamentos, algo um tanto abstrato, uma medicina da alma. Essa é a profissão do psicanalista. O que é um psicanalista? É um indivíduo que adquiriu profundos conhecimentos sobre os motivos mais íntimos do comportamento humano, e ele próprio, isto é, de grande importância, se submeteu a uma análise para resolver os seus conflitos intrapsíquicos. Somente dentro dessas condições será possível atingir e ajudar a resolver a problemática dos outros. Ajudar a resolver e não ele próprio resolver, porque a semelhança com o remédio que faz papel de coadjuvante ao restabelecimento físico, na psicanálise é a palavra a responsável pelo mesmo efeito. Não é o especialista que cura, é o próprio inconsciente que vai, pouco a pouco, reagindo às interpretações do analista e, imperceptivelmente, corrigindo sua patologia psíquica. O psicanalista pode ser um médico, um psicólogo ou uma pessoa com formação universitária, mas que tenha conhecimentos aprofundados sobre psicopatologia. Qualquer profissional que não satisfaça essa exigência está fadado ao insucesso. Fato muito importante é que o povo tende a ver no psiquiatra o profissional encarregado de cura de todos os males psíquicos, ignorando que, sem formação adequada, ele próprio é um leigo como qualquer outro, quando se trata de psicanálise. Ele é entendido em doenças mentais, em males cerebrais orgânicos, e não nas neuroses, que são doenças espirituais, portanto, da alma. Aliás, justamente neste domínio é que o homem é exigido de modo integral, ou melhor, ele tem que possuir capacidade de se dedicar inteiramente ao estudo de uma nova ciência que, por estar no seu início, ainda se presta para tantas opiniões contraditórias e teorias. Ele tem que viver
só em função desse trabalho, caso queira obter sucesso. E o que essa ciência está descobrindo? O seu iniciador, no seu sentido estrito, foi Sigmund Freud, que permaneceu mais no terreno específico das neuroses. Em seus escritos, deixou entrever um desenvolvimento da psicanálise em outros setores, no campo da educação, das doenças mentais, etc. Porém, somente com Franz Alexander, fundador do Instituto de Psicanálise de Chicago, é que ela ingressou definitivamente no domínio também das outras doenças. Alexander e seus colaboradores forneceram valiosa contribuição às seguintes doenças: nas enfermidades do aparelho digestivo, nos transtornos respiratórios, cardiovasculares, metabólicos e endócrinos, articulares e de esqueleto muscular, inclusive nos acidentes pessoais. De modo geral, existem 3 grandes campos onde a psicanálise ingressou com sucesso: nas neuroses, que é o seu habitat específico, nas chamadas doenças psicossomáticas e nas psicoses. Para se compreender de modo mais completo o valor destas descobertas, é necessário penetrar um pouco no domínio do abstrato da filosofia. Existe na mente do homem moderno 2 concepções distintas. A primeira, criada por Platão, que afirma a existência de 2 elementos distintos em nossa constituição, ou seja, um corpo e mais uma alma, como se fossem 2 entidades separadas e sem nenhuma relação de imediato. Essa concepção foi aceita em sua forma mais absoluta, até quase o início da Era Moderna, quando outros filósofos a combateram, como Tomás de Aquino, provando ser errônea e aceitando a orientação de Aristóteles. No entanto, o platonismo continua existindo na mente não apenas de filósofos, como de teólogos e cientistas que, de toda maneira, pretendem torná-la viável. Na psicologia profunda, tal influência é notável, e nem mesmo Freud foi imune, pois reiteradas vezes fez distinção entre o orgânico e o psíquico. Sobre a etiologia da angústia, disse ser a acumulação da tensão genética pronunciada pela abstinência. Página 207, sobre a teoria das neuroses. Mas, à medida que a própria ciência evolui, a ideia aristotélica de uma só entidade no ser humano ganha terreno. O filósofo admite a existência no homem apenas de um corpo animado ou de um corpo espiritualizado por uma alma. É evidente, e não como se tivesse 2 elementos distintos. Assim, vamos nos aproximando das relações entre fatores orgânicos e emocionais. Se o indivíduo tem uma doença em qualquer órgão, certamente existe
um distúrbio também de natureza psíquica, ou pelo contrário, a existência da neurose redunda em distúrbios somáticos, não se trata de saber o que começou primeiro, desde que ambos os elementos são coexistentes, desde o início da gestação. Para elucidar esta afirmação, basta verificar a conduta de indivíduos doentes. Por exemplo, os cancerosos, enquanto eles aceitam a própria existência, continuam sofrendo ou não, mas com vida, no dia que admitem que poderão falecer, a sintomática cresce assustadoramente e, em pouco tempo, chegam ao desenlace. Grande parte das pessoas gastroectomizadas continuam apresentando a mesma sintomática, a ponto de alguns professores de cirurgia admitir psicólogos em suas clínicas para preparar aqueles que devem ser operados. Trabalho realizado regularmente pelo professor de cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Montevideo. O reverso acontece também com a existência de sintomas sem o comprometimento orgânico. Na clínica cirúrgica do professor Edmundo Vasconcelos, não é raro um paciente apresentar todos os sinais típicos de uma retocolite ulcerativa, sem que haja comprovação de úlceras pelas chapas radiográficas e demais exames. O ulceroso tem uma psicopatologia específica e cada moléstia apresenta suas características emocionais. Alguns médicos chamam de doenças psicossomáticas somente aquelas nas quais não haja um processo orgânico. Porém, é uma ideia muito falsa, desde que a existência de uma lesão será apenas questão de tempo, e mesmo que não venha a suceder, continua a haver os sintomas dolorosos. E qual seria o papel do psicanalista nessas doenças? O primeiro fato que é necessário pôr em evidência é que o analista é um médico da alma e não do corpo. Isto é, ele tem que dar toda a sua atenção aos problemas emocionais do cliente, vendo os seus sintomas físicos como uma intercorrência. Ele não receita ou recomenda medicamentos, porque seria contraproducente desviar a atenção da etiologia psíquica da moléstia. A finalidade principal do processo de psicoterapia é a de levar o indivíduo a assumir responsabilidade pelo seu mal físico e não a transferência para um clínico, não a transferi-la para um clínico. O inconsciente é quem escolhe a moléstia, o modo da existência e morte. Somente ele poderá ser responsabilizado pelo destino de cada ser humano no seu aspecto são e patológico. A escolha do tipo de cônjuge, da profissão, etc., depende dos impulsos e tendências, em sua maior parte desconhecidos pelo seu possuidor, mas perfeitamente esclarecidos através de uma análise. O homem é doente, mas muito mais no seu espírito. Essa é uma grande verdade, difícil de ser admitida pela maioria, e por um motivo muito simples. Quem aceita essa descoberta já tem mais da metade de sua problemática resolvida. Chegará, assim, um dia em que haverá a criação de faculdades de psicoterapia, nas quais se estudarão todos os aspectos das moléstias da alma, como hoje é feito nas faculdades de medicina com as doenças do corpo. O mais curioso disso tudo
é que até agora tal coisa não tenha sido feita. O número de neuróticos precisando de tratamentos urgentes é bem maior do que a dos indivíduos portadores de outras moléstias. E o que é mais lamentável, a formação de um psicoterapeuta é muito mais difícil do que a dos outros profissionais. Uma das finalidades desse livro é a preconização dessas faculdades, pois com absoluta certeza a sociedade que primeiro as instituir colherá imediatamente seus incontáveis benefícios, servindo de lição para as